Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast Meio Campo, a edição de número 207, que chega ao fim de uma semana de carnaval, uma semana de Champions League, de Liga Europa, de Conference League, a semana em que a Rainha Marta completa 40 anos e uma semana em que, mais uma vez, nós temos que falar sobre um caso de racismo contra o Vinícius Júnior, que é um caso de racismo repetido, frequente e que tem características específicas quando é contra o Vinícius Júnior. E a gente já sabe todas elas de cor, porque a história se repete, né? Continua e continua e continua se repetindo. Era um caso não isolado à Espanha, mas acontecia bastante na Espanha, agora aconteceu em Portugal, e a gente vai tentar, nesse programa, discutir vários desses ângulos. Boa tarde, Felipe Lobo. Boa tarde, Bonsa. Celebrar os 40 anos da Marta, que é a maior jogadora da história do futebol feminino, a maior jogadora da história do futebol brasileiro feminino, né? E isso é bastante coisa. Ela mesma ainda não sabe se vai jogar a Copa, né? Copa que vai ser no Brasil. Ela tratava na última Copa quase como uma impossibilidade, mas a gente já tá só um ano da Copa e talvez já não seja tão impossibilidade assim. Mas de qualquer forma, mesmo que ela não venha para a Copa, né, não venha jogar uma última Copa do Mundo, acho que a história dela tá mais do que escrita como um dos maiores nomes que já entrou em campo, e a história que ela fez não só atuando no Brasil, né, mas atuando na Europa. Foi um grande nome no futebol sueco, ganhou a Champions League lá nos primórdios da Champions League feminina, foi importante em Copa do Mundo, em Olimpíada, em tudo isso. Então a gente tem que sempre celebrar, porque a gente acabou tendo a chance de viver esses momentos em que a Marta estava em campo e pôde, né, testemunhar o que ela fez. É bastante coisa, acho que é sempre algo a ser celebrado, e no momento que ela deixar de jogar, eu tenho certeza que o lugar dela ali no Olimpo do futebol está mais do que garantido por tudo que ela fez. E acho que é um nome que a gente precisa lembrar. E eu quis começar com isso porque a gente vai repetir muita coisa, né, Bonsa? Que a gente já falou em outros momentos, e coisas que não são alegres como a celebração da Marta. Nós vamos falar muita coisa sobre esse mais um caso, né, de mais uma denúncia que o Vinícius faz de racismo, e, e a forma, acho que mais do que ser outra denúncia, a forma como tudo foi tratado pelos agentes envolvidos nesse episódio, né? Acho que esse é um ponto importante e que a gente vai ter que tratar aqui, porque a gente não pretende generalizar nada, e não é um tratado sobre o futebol europeu, português ou argentino. É mais sobre como a gente lida com os casos, porque como a gente lida com isso ainda não parece ser a melhor maneira possível. Não parece ser a melhor maneira possível. Nesse caso ficou claro, né, ou treinadores de colocar em dúvida, né, o relato da vítima, de colocar em dúvida o que aconteceu, de buscar ponderações, subterfúgios, justificativas. Esse é um lado da história. O outro lado é a maneira como as próprias instituições lidam com isso após o caso, né? Fazer investigação, tem que fazer mesmo, mas qual que vai ser a punição?
Ao mesmo tempo, eu não consigo citar um exemplo de crime que foi erradicado por punição. Se esse fosse o caso, as prisões estariam vazias e não cheias. Então, é um problema bem mais difícil de lidar do que só se for 15 jogos por Prestiani, em vez de 10, acabou. Também não é fácil desse jeito. E, sinceramente, eu fico tentado a só passar os 12 minutos do Company e passar e seguir em frente, porque foram perfeitos, né? A missão da história, principalmente com o Vinícius Júnior, com a experiência dele, com críticas duras ao José Mourinho, que como líder de uma organização, como líder do Benfica, não lidou bem com o caso, mas acho que a gente pode começar pela parte do Benfica, porque eu acho que é a que mais me chamou a atenção, porque eles imediatamente, né, assim, muito rapidamente, compraram a versão do Prestiani e de maneira inequívoca, quase, né? O Mourinho até, acho que ele errou feio, mas o Mourinho foi mais no dois ladismos, foi mais num não, mas ele falou uma coisa, outro falou outra, mas isso também deu a senha para o clube depois, né? Apoiar completamente o seu jogador. Eu entendo esse impulso. Eu acho que os ex-jogadores de futebol que comentaram o caso disseram que entendem também esse impulso, né, de que você defende seu jogador, tudo bem, mas nesse caso acho que eles estão grosseiramente equivocados na intensidade e na maneira como eles fizeram, porque eles estão colocando a instituição, o Benfica, né, uma instituição centenária, histórica, uma das maiores que o futebol já viu, como escudo, né, para uma atitude racista de um dos seus jogadores. Não é o primeiro clube a fazer isso, inclusive numa das melhores repercussões do caso, né, no programa da Champions League lá da CBS, que a gente muitas vezes destaca por momentos engraçados, mas eles também são bons quando eles falam sério. O Thierry Henry também teve uma fala muito boa em relação a isso, e o Jamie Carragher lembrou, né, de quando o Liverpool fez exatamente o que o Benfica está fazendo, e apoiou 100% o Luis Suárez, que pegou uma punição pesada de, acho que 11 jogos de suspensão. No jogo seguinte, os jogadores subiram, eles até usaram os jogadores, né, para passar a mensagem, né? Subiram no gramado com camisetas em homenagem ao Soares, e aquilo pegou muito, muito mal. Tão mal que 10 anos depois, 2020, o Liverpool emitiu uma carta pedindo desculpas para o Evra, né? E o Benfica podia ter evitado essa se tivesse lidou com o caso. Eu vou até começar, Bonsa, com o que a gente falou aqui um pouco antes do programa, porque eu estava mostrando pro Bonsa, justamente a gente recebeu um e-mail de um ouvinte nosso chamado Rui Alves, e ele falou que ele é sócio do Benfica, né? E que essa foi uma das semanas mais tristes que ele se lembra. E, e ele falou que, apesar da diretoria do clube merecer toda a crítica possível, ele pediu que a gente não tomasse a parte pelo todo, né? E falou da maior parte da torcida do Benfica ser de classe operária e antirracista, mas que tem alguns que são poucos, mas ainda assim demasiado, como ele escreveu, e ele chamou de atrasados mentais que se manifestaram na terça-feira. Eu quero até começar com isso para dizer assim, isso não é uma manifestação e não é uma avaliação sobre o Benfica como clube, como instituição histórica e importante no futebol mundial. O Benfica é e continuará sendo um dos clubes mais importantes do mundo. E isso nada vai mudar. A questão, e isso eu sempre falo porque eu acho que vai caber pro Prestiani também. Porque a maior defesa que a gente ouve, uma defesa muito comum que se ouve, é sobre eu não sou racista. Quem me conhece sabe.
E a questão, quando tem algum tipo de incidente como esse, não é se você é ou não é racista, é se a sua atitude foi racista. Esse é o ponto. Porque todos nós, eu tenho certeza que o Bonsa também, e eu posso falar por mim, eu certamente tive muitas atitudes racistas na minha vida. E muitas vezes eu talvez nem tenha percebido isso. E acho que o nosso trabalho como ser humano é tentar perceber isso e ouvir as vozes que nos falam sobre isso, para a gente não cair nesse tipo de erro mais de uma vez. Pelo menos nos esforçarmos para isso. E estarmos atentos a isso, né? Eles falam sobre conscientização. Conscientização é isso, é a gente estar atento que existe esse problema e que a gente tem que agir contra ele, né? Agir contra esse problema para que ele não continue existindo ou que ele pelo menos diminua. Aí a gente entra no que as atitudes do... então, quando eu vou dizer aqui do Benfica, eu não estou falando da instituição como um todo. Agora, a dirigência do Benfica, os diretores, os dirigentes, eles tomaram atitudes que são condenáveis, porque eles tomaram parte defendendo o jogador, e como Bonsa, né, como você falou, Bonsa, isso é comum, os clubes quase sempre fazem isso, mas a questão é que isso virou, isso acontece também no mundo inteiro, vira uma questão de que, assim, estão perseguindo o meu time, querem nos prejudicar esportivamente, né? E a fala do Kompany é muito boa porque, assim, por que o Vinícius diria algo como isso? Diria que ele foi atacado de forma racista, se isso só tá, assim, historicamente só traz malefício pra ele. Isso só conta, ele não ganha benefício nenhum. Porque as pessoas só falam assim, ele queria que acabasse o jogo ali. Tem muitos outros jeitos melhores de fazer isso, né? Então, assim, não me parece uma justificativa estúpida de alguém que diz que ele inventaria isso para se beneficiar. E eu digo porque esse é um tipo de mentalidade que acontece com quem comete esse tipo de ato. Quem comete esse tipo de ato tá tentando levar uma vantagem. Eu lembro sempre do caso do Lukaku, que a torcida da Inter, na época que ele estava na Inter, condenou o Lukaku porque ele foi chamado de macaco repetidas vezes por várias torcidas na Itália. E uma vez ele reagiu contra a Atalanta. E a torcida da Inter falou, isso é provocação, faz parte, você tem que aguentar. E ele falou, não tem que aguentar. É errado e não tem que ser assim. E isso talvez entre num dos pontos que você trouxe aqui no roteiro, né, Bonsa? Sobre como os argentinos parecem. Não só os argentinos, mas a gente vai falar dos argentinos porque o Prestiani é argentino e a gente vive muito isso aqui. Parecem não entender exatamente, ou não querem entender, não fazem força para entender o que é racismo, né? Eles parecem, assim, de novo, sem querer generalizar, não são todos os argentinos ou todos os sul-americanos, mas isso acontece com muita frequência quando clubes brasileiros vão para a Argentina e para outros países sul-americanos, e parece que há uma cultura de chamar jogadores negros de macaco como se não fosse nada, né? E isso não acontece quase toda semana de Libertadores. Né? Você pega uma fase de grupos, 4 das 6 semanas tem um caso como esse. A gente teve o vídeo da seleção argentina, a gente teve vários desses casos em que parece haver uma cultura, sim, na Argentina, em que tá tudo bem chamar jogadores negros de macaco como provocação. Né? Isso, de novo, não quer dizer que toda a nação argentina e toda a população argentina é racista. Mas isso parece estar muito enraizado em parte do futebol argentino, que não consegue, como você disse, ou não faz força para entender a gravidade disso, né? E aí, para fazer um gancho para um outro ponto que eu acho importante, é também como a imprensa espanhola conseguiu criar essa imagem de que o Vinícius Júnior merece, de que o Vinícius Júnior é um jogador sujo, que o Vinícius Júnior é um jogador provocador, que o Vinícius Júnior, né, de alguma maneira pede esse tipo de atitude dos outros. Como se, primeiro, se ele tivesse
digamos que ele estivesse pedindo, fosse tudo ok, o outro responder dessa maneira, e não é. E segundo, ele só tá jogando futebol, e ele tá jogando futebol de uma maneira boa, de uma maneira provocadora e de uma maneira alegre que a gente costuma gostar, né? A gente como um todo, né? O mundo do futebol pede esse tipo de comportamento. E aí, quando é um jogador como o Vinícius, isso atrai uma grande rejeição. E isso ficou tão forte que até uma figura como o José Mourinho, que eu simpatizo bastante, e vou ser sincero, simpatizo mais desde que a carreira dele ficou medíocre, entra nessa justificativa, né? E de um jeito tão hipócrita e tão inocente até, porque de todas as pessoas que ficaram envolvidas com o futebol nos últimos 25 anos, a primeira que não pode criticar a provocação é o José Mourinho. Ele é o maior provocador que já existiu no século XXI. Ele, você citou, vai estar na newsletter, quando ganha do Barcelona no Camp Nou, tem o gif dele com a mão no ouvido, né? Pedindo mais vaias. Tem ele brigando com o treinador, tem ele brigando com o árbitro. O que são os famosos mind games do Mourinho? Lembra dos mind games do Mourinho? É provocação, né? Que ele faz sentado numa cadeira de entrevista coletiva antes do jogo. Chamar o Wenger de perdedor em série, isso tudo bem. Se alguém tivesse xingado o Mourinho como ofensa racista ali, ele ia falar, putz, mas eu pedi também, né? Ele é um gigantesco provocador. E foi essa a maneira, me espanta, foi essa maneira que ele escolheu para defender o jogador dele depois do que ficou tão claramente... depois de um episódio ficou tão claro que houve alguma coisa ali. Então, isso me pegou muito, viu, Bonsa? Porque entra numa coisa que a gente vive muito no Brasil, muito, tem sido absolutamente frequente, que é assim, mas também foi comemorar na frente da torcida rival? Assim, se o cara vai comemorar na frente da torcida rival e mostra o dedo do meio, eu entendo a reação, uma reação enérgica. Não justifica racismo contra a pessoa, e nem agressão, nem tacar a garrafinha. Não é isso que eu tô dizendo. Mas eu entendo a indignação se isso acontece. Mas não foi isso que aconteceu. E, aliás, não tem sido isso que acontece também aqui no Brasil. Quando a gente tá vendo aqui em São Paulo, especificamente, que eles mataram a torcida visitante, os jogadores marcam gols fora de casa e tem que olhar pro céu, né? Porque se ele olhar para qualquer lado, 360 graus, tem torcida rival. Qualquer um. Então, assim, ele basicamente tem que virar e fazer. E isso me incomodou, porque o Mourinho falou especificamente disso. Quando você faz um gol como esse, você tem que comemorar e voltar. E ele fez isso. Ele foi lá e comemorou e voltou. Mas o que ele quis dizer com isso, o Mourinho, foi dizer, ele foi provocar, então ele merece ser xingado. Foi isso que ele quis dizer nas entrelinhas, né? E isso me incomoda, porque é isso, o Mourinho sempre foi provocador e isso sempre foi uma coisa que eu particularmente sempre gostei, faz parte do jogo. Ganhar daquele Barcelona que ele ganhou em 2009, o melhor time do mundo, o time do Guardiola e do Messi, no Camp Nou, com um erro de arbitragem contra a Inter, porque expulsaram o Thiago Motta por um fingimento do Busquets, né, e fez a Inter ter que jogar com 1 a menos contra o Barcelona naquela situação, e mesmo assim eliminar o Barcelona, eu entendo totalmente ele querer provocar lá, mas ele não pode depois falar que isso não pode fazer, assim, como é que alguém como ele faz isso? E é bom colocar também os pontos de covardia aqui. A primeira covardia é o Prestiani cobrir a boca pra falar. Ele não cobriu a boca pra falar, Vini, você é o melhor do mundo. Nem, Vini, me dá sua camisa depois do jogo. Ele cobriu pra xingar. Claro que agora eles já estão dizendo que não, mas foi um xingamento homofóbico. Ah, poxa, então tudo bem, pode ser homofóbico. Isso já seria grave, mas o ponto é, desta vez, o Mbappé veio a público pra dizer que ele deu uma entrevista belíssima pra Tati Mantovani da TNT Sports, que aliás fez as perguntas que deveriam ter sido feitas,
e não ficaram levantando a bola pro Mourinho, como foram repórteres portugueses que foram lá falando, ele não provocou o Mourinho, só levantando a bola pro Mourinho falar essas asneiras. A Tati Mantovani perguntou, porque ele falou sobre o que ele tinha acontecido, e a Tati perguntou, você ouviu? Ele falou, sim, eu ouvi. Ele chamou de mono 5 vezes. Então, assim, o Prestiani pode dizer que ele foi mal interpretado, que o Vini ouviu e os outros ouviram que algo que não foi o que ele disse. Muito difícil dizer, mas se ele colocou na frente da boca a camisa, não foi pra elogiar, foi pra fazer algum xingamento que ele sabia que geraria punição. Porque se ele tivesse chamado, por exemplo, deixa de ser mole, não sei, qualquer coisa, algum xingamento, mesmo que ele tivesse mandado xingar na mãe do Vinícius, que é um xingamento muito comum dentro de campo, até em jogo de amigo. Não é bonito, tá? Mas ele não seria punido por isso, ele sabe disso. Ele cobriu porque ele sabe que se ele tivesse falado isso que o Vinícius disse que ele falou sem a camisa, ele tomaria essa punição, porque não tem como a câmera não pegar, são muitas câmeras. A segunda covardia, o Benfica não só ter assumido o lado do jogador, que é uma coisa que a gente vê muito, mas fez aquele gaslighting safado de colocar um vídeo do momento que supostamente isso acontece e afirmar com todas as letras, não tem como jogadores do Real Madrid terem ouvido. Como você sabe, o social media do Benfica? Como você sabe? Não dá pra ouvir porcaria nenhuma no vídeo. Sim. Eu só não vou colocar deixa o social media do Benfica em paz, que ele provavelmente ganha 1.500 euros por mês, porque esse tipo de coisa vem de cima. Isso vem da diretoria. Isso vem do tipo, tanto isso quanto qualquer coisa que o Benfica se manifesta nesse sentido, vem de cima para baixo. O social media, sem dúvida. Eu não sei, talvez o social media esteja adorando fazer isso, seja com o Prestiani, mas ele tá só lá apertando os botões. Não, você tem razão. O presidente do Benfica tá mandando. Sem dúvida. Por isso que a gente tá falando aqui dessa diretoria do Benfica, não é do Benfica histórico. E agora eu vou falar da história, que é a terceira covardia, que isso foi na conta do Mourinho, e depois o próprio clube assumiu esse discurso, que é o maior ídolo da nossa história é Eusébio, que é um negro, portanto, o clube não é racista. Me desculpe, isso é uma das coisas mais estúpidas que alguém pode falar, assim. Isso é essa coisa que, assim, em 2000, se alguém falasse isso, há 25, 26 anos atrás, alguém falar... É a mesma coisa do eu não sou racista porque eu tenho amigos negros. Meu amigo, isso não quer dizer absolutamente nada. Ter um ídolo... Se fosse assim, o Brasil não teria um caso de racismo, porque o maior jogador da história é Pelé. A gente tem alguns dos maiores nomes da história da nossa cultura são negros. Isso não quer dizer absolutamente nada. Isso é claramente... E eles sabem disso. E nesse ponto, me desculpa, ali eu acho que isso é mal intencionado. Porque o Mourinho não é burro, a diretoria do Benfica não é burra. Eles sabem que ter um ídolo negro não quer dizer que ninguém no clube, ainda mais um estrangeiro, mas qualquer um, poderia ser português, daria na mesma, não vai ser racista por isso. Isso não existe, não existe. A gente tá cansado de ver racismo no Brasil e direcionado em clubes que... Todos os nossos clubes têm ídolos negros. Então, assim, e todos os nossos clubes têm torcidas racistas. Assim, não a torcida inteira, né? Mas tem membros racistas. Tem pessoas individuais racistas em todas as torcidas do Brasil. Então, isso é uma covardia. Você se esconde atrás de algo como se isso fosse um argumento. E aqui é um ponto importante. O letramento racial do Brasil parece estar tão à frente do resto que esse é um tipo de argumento que aqui no Brasil seria ridicularizado. Se alguém fizer um xingamento racista e se justificar por isso, vai ser ridicularizado. Porque aqui não cola mais. E não estou dizendo que o Brasil é o maior, né, o maior avançado do mundo. A gente sabe que a gente tem problemas. Mas em termos de letramento racial, o Brasil está muito à frente. Não só dos nossos vizinhos da Argentina, que lá não tem letramento nenhum, mas mesmo de Espanha, de Portugal, da Europa como um todo, dos Estados Unidos. Existe uma tolerância com racismo que aqui no Brasil a gente já discute. Talvez há 30 anos não discutisse, e hoje a gente discute. Então, assim, não pode se esconder por isso, porque de todos os argumentos, eu acho que todos os outros, eles acreditam mesmo naquilo. Eles acreditam que o Vinícius merece ser provocado,
Eles acreditam que o que eles estão falando não é racismo, é uma coisa meio provocativa, então você faz parte do jogo, e eu acho que eles acreditam nisso, o que é errado, porque racismo é racismo, mas essa parte eu tenho certeza que eles sabem que não é verdade. Eles sabem que usar o Eusébio de escudo, o Eusébio que nem tá mais entre nós, é de uma covardia, assim, inigualável. A parte do comportamento, eu acho que é só para deixar bem claro. Você pode gostar ou não do comportamento do Vinícius Júnior. Tô nem aí. Faz o gosto de cada um. Mas associar isso e usar isso como justificativa para o racismo só não pode acontecer, só não é verdade, só não é, né? Não é possível fazer essa associação e essa justificativa. Que se ele tivesse mijado na bandeira de escanteio do Benfica, ele ainda não seria justificável que ele sofresse ofensas racistas. Não é assim que funciona. E a questão do Eusébio, eu acho que o Company falou muito bem, foi uma das partes favoritas da declaração do Company, porque ele fala que o Mourinho lembra o Eusébio, mas não menciona as dificuldades que o Eusébio enfrentou sendo um jogador negro nos anos 60, né? Como ele, o Eusébio, teve quando ia para jogos fora de casa, quando viajava, o que ele enfrentava, e como ele, nos anos 60, mesmo sendo Eusébio, talvez não tivesse voz para fazer o que o Vinícius Júnior faz, e teve que adotar aquela postura de ser 10 vezes melhor do que os outros, para ser, né, o jogador negro que as pessoas gostam, e não o que elas não gostam. E as dificuldades que o Eusébio sofreu com isso. E como o Company lembra que o pai dele era um homem negro nos anos 60 e teve que sofrer com isso. E ele próprio lembra de um caso, um Betis e Sevilha, 20 anos atrás, em que isso aconteceu. E que ele destaca que tem muitos jogadores negros, agora, no passado, que não tinham essa voz. E o Vinícius tem, e ele usa, e ele não hesita em usar. E é o que, no fim das contas, né, quando a gente tira todo o resto, o que sobra é isso. Isso irrita os racistas. Porque eles estão acostumados a serem, aí o jogador fica, e aí passa, segue em frente, todo mundo volta para casa. O Vinícius não permite que isso aconteça. Pela maneira como ele reage, pelo tamanho que ele tem, como um dos melhores jogadores da Europa e do futebol brasileiro, isso não acontece mais, ou talvez tenha acontecido, mas não acontece mais quando a vítima é o Vinícius. E acho que para terminar, um destaque que vale dar, você já citou, mas quero destacar de novo a postura do Mbappé, porque eu acho que é importante no prático de dar uma testemunha para o Vinícius, mas também no simbólico, né, de ser o líder que ele precisa ser, né, que se cobra que ele seja. Eu não quero ser injusto com ninguém, mas assim, eu não lembro de um posicionamento tão claro e tão enfático e de um líder de um time como esse do Mbappé, né? Tenho certeza que já deve ter tido, mas me chamou bastante a atenção a maneira como ele se posicionou ao lado do Vinícius, como ele colocou a mão dele no fogo também, falando, eu ouvi, e a maneira inequívoca como ele disse, esse cara não devia estar jogando Champions League, se essa é a atitude dele, e acho que é importante, porque, sim, isso não é tão importante assim no grande, mas para a própria imagem do Mbappé, né, que vinha de uma sequência um pouquinho complicada, né, entre os problemas. Eu sempre gostei dele, sempre achei uma figura muito interessante, muito inteligente, sempre simpatizei com o Mbappé, mas eu mesmo confesso que ele se perdeu um pouquinho no Paris Saint-Germain. Não na questão com o Neymar, isso aí para mim nunca foi, mas aquilo de, o Macron pediu para ele ficar, e aí ele quer esse diretor, e aí ele não quer jogar assim.
Eu acho que ele subiu um pouquinho no Paris Saint-Germain, mas eu acho que ele é uma voz importante, eu acho que ele é uma figura muito interessante. E eu esperava um posicionamento como esse do Mbappé, e eu fico feliz e satisfeito de que ele, no momento em que precisava entregar, entregou. Só para fechar, bom, são um caso precedente, né, que a gente já viu. Em 2021, num jogo da Liga Europa, entre Slavia Praga e Rangers, o Ondrej Kudela, do Slavia Praga, foi acusado pelo Glenn Kamara, do Rangers, porque ele teria feito um insulto racial ao Kamara. Naquele momento, o tcheco também cobriu a boca para falar. Então também não tinha uma câmera pegando exatamente o que ele falou, só a reação do jogador do Rangers naquele momento. A UEFA pisou em ovos para resolver essa questão, não soube o que fazer, como a gente está vendo agora que eles parecem não saber também exatamente o que fazer. O julgamento, assim, a investigação aconteceu só 26 dias depois, quando já estava definida a questão em campo, né? Não teve influência no resultado em campo. Houve uma punição ao Kudela por 10 jogos. Ele foi suspenso por 10 jogos. O jogador ficou indignado com essa punição, recorreu na própria UEFA, perdeu o recurso, levou para a Corte Arbitral do Esporte e ele mesmo desistiu. Talvez, eu não sei exatamente porquê, mas aí tem um comunicado no site do Slavia Praga, quando ele decide abrir mão do processo lá na Corte Arbitral, pedindo desculpas. E ficou suspenso por 10 jogos. Essa foi a punição. Então a gente tem um caso que isso aconteceu, que foi investigado, que foram ouvidas as partes e se chegou à conclusão que houve e é bom dizer, a suspensão a UEFA descreveu como comportamento por insulto racial. Ele foi punido porque ele teve um comportamento de insulto racial e isso não é aceitável. Então, assim, esse é um precedente. Eu sei que tem alguém aqui comentando, que eu não sei dizer o nome aqui, mas que tá falando da celebração a comemoração do Vinícius Júnior. Não teve nada demais na comemoração. Nada. Se tivesse tido alguma coisa desrespeitosa, eu seria o primeiro a dizer. Não teve nada de desrespeitoso. Isso é uma cortina de fumaça, uma imbecilidade, é uma estupidez, é coisa de gente mesquinha. Segunda coisa, mesmo que tivesse tido, ele não pode ser insultado racialmente. Isso é muito claro. A gente tem que traçar essa linha muito claramente aqui. Se ele fizesse algo desrespeitoso, e eu dei o exemplo, se ele tivesse mostrado o dedo do meio pra torcida, que é um negócio inaceitável de desrespeito, ele não pode ser xingado racialmente. Ele tem que ser denunciado e ele tem que ser expulso de campo, porque isso não pode. Mas não foi isso que ele fez. Não foi isso que... Então, usar isso de justificativa, meu caro aqui comentarista, você é covarde igualzinho. E já provou que o Bresciani fez? Duas coisas. Primeiro, esse caso precedente já mostra que quando você cobre a boca e você diz algo e alguém ouviu, e no caso o ofendido ouviu, e nesse caso a gente sabe que pelo menos 2 pessoas ouviram, o Mbappé disse que outros jogadores do Benfica ouviram. Eu duvido que os jogadores do Benfica vão dizer que ouviram. Mas, no mínimo, são 2. E quando você cobre, eu acho que você perde o direito de você dizer que não disse aquilo. Porque aí fica uma coisa assim... Então, assim, primeiro, eu acho que a UEFA, e tá se discutindo isso, a FIFA falou sobre discutir isso, que toda vez que tiver um jogador cobrindo a boca para se dirigir a alguém, ao árbitro ou ao outro jogador, ele já passa a ser passível de punição porque ele tá tentando tirar a evidência, né, a prova, que é o que o nobre senhor tá falando aqui, que tem que ter. Então, se você cobriu a boca, isso já tem que ser um precedente ruim. Já foi um precedente ruim, já tomou 10 jogos de suspensão. Tá se falando em Portugal agora que o próprio Benfica está considerando punir o jogador. Porque o Benfica, eu vou dizer novamente, é uma instituição muito maior que esses senhores que estão nas cadeiras diretivas. Muito maior. Então, assim, se o Benfica é muito grande e é uma instituição muito poderosa que não vai se curvar a esses racistas. Então, pessoas que estão na direção do Benfica talvez tenham pensamentos ruins e façam essas atitudes aí que não são
não são bonitas, mas a instituição é maior. Então eu espero mesmo que alguém lá dentro tenha a voz para falar, escuta, a gente precisa analisar pelo menos e a gente tem que perguntar para ele o que ele disse e tem que ser investigado. Então, assim, e se ele não disser, e se tem gente falando que é isso, é algo que precisa ser punido. Porque se tem camisa na frente, ele xingou. Do que ele xingou, a gente não sabe. Mas mesmo que tenha... Esse é o precedente. Se você cobriu e tem 2 pessoas que ouviram você falando algo racista... E assim, essa coisa dos torcedores lá, eu nem vou dar muita importância, porque eu tenho certeza que tem muita gente indignada entre os torcedores do Benfica com... Tem uns gatos pingados lá que fizeram um gesto de macaco. Esses caras têm que ser punidos, eu espero, e eu acho que vão. O clube vai acabar fazendo, porque o clube também, mesmo que o clube, os diretores que estão nessas cadeiras não sejam muito adeptos de punir por isso, eles sabem que o holofote está neles. Então, atos claramente racistas, né, de gente imitando o macaco, que deve ter uns 3, 4 vídeos aí na internet, esses aí vão ser punidos. Isso não me preocupa. Acho que a questão é o que a UEFA vai fazer com o tal do protocolo, porque o protocolo serviu para quê, então? Né? Porque se for essa coisa sempre de... Mas é a palavra de um contra a palavra de outro, então para que existe protocolo? Então, assim, a gente precisa entender o que a gente vai fazer. Porque eu sei que estão falando, mas agora qualquer um que disser que foi ofendido racialmente vai parar o jogo, vai ter punição e tal. Eu acho que sempre tem que ter o processo, mas a gente tá vendo que esse, do jeito que está agora, não tá funcionando, assim. Então, isso não é uma perseguição ao Benfica, não é uma questão contra o clube. Agora, precisa ser feito algo diferente. Do jeito que a gente tá vendo, e tratar o Vinícius como provocador, que é o que está sendo feito, isso é algo que é inaceitável. Assim, o Mourinho, especialmente, o Mourinho nunca pode falar. Nunca pode falar. E assim, eu fico muito bravo e eu fiquei hoje escrevendo sobre isso, então eu peço desculpas que a gente tomou muito tempo do programa para falar sobre esse assunto, a gente queria muito mais falar de outras coisas, mas eu acho que é algo que a gente precisa parar de relativizar, porque sempre é essa coisa de tem que provar que ele falou. É claro que o mundo jurídico exige que você tenha provas para condenar as pessoas. E aqui a gente não está falando nem disso ainda. A gente está falando de um aspecto esportivo. Tem que se parar de fazer... tem que parar de usar xingamentos homofóbicos, racistas e de toda essa natureza preconceituosa como provocação. Que isso não é uma arma, isso não é um instrumento que você pode usar. E quando já teve tantos testemunhos, a gente precisa parar de se acovardar nessas bobagens de a comemoração, porque isso é a mesma coisa de dizer que a mulher estava andando de saia na rua, então ela pediu para ser estuprada. Né? Assim, não dá. A gente tem que parar com esse tipo de argumento, é uma coisa assim da infância do combate a esse tipo de problema, né? A gente precisa ser adulto na sala. Sim. Né? Então, vamos... eu espero que isso seja um ponto de mudança, mas eu, infelizmente, acredito que não será. Eu, infelizmente, acredito que não vai acontecer nada. Espero estar errado, mas, assim, do tempo que eu tenho nessa indústria, eu acho que a gente vai falar disso daqui a alguns meses, vai ter outro caso pra gente falar de novo, e vão dizer exatamente as mesmas coisas, que foi o provocador e tudo isso, né? Enfim. O Wanderson também cita que é inacreditável pessoas do futebol ainda contem dedos para se solidarizar, e teve realmente casos que me decepcionaram de treinadores que foram perguntados sobre isso essa semana, né? Porque sexta é dia de coletivas, né? Pré-jogo, e nem todos eles deram uma resposta satisfatória. Mas acho que o caso já está muito bem discutido aqui, já foi muito bem discutido ao longo da semana, né, em todos os outros programas também. Espero que seja o último, mas como disse o Lobo, eu não tenho esse otimismo. Não, então, de novo, o Vinícius não tem que parar de provocar, ele pode provocar se ele quiser. O Mourinho tem que parar de provocar também, ou mensagem não sei o que aí? Você acha que o Mourinho tem que parar de provocar também?
Então, o Vinícius pode continuar provocando. Se ele passar do ponto da provocação, existem mecanismos para lidar com isso dentro das regras do futebol. Isso não tem, inclusive dentro das regras do futebol e dentro da carreira dele. Se ele passa do ponto o tempo inteiro, isso vai pegar mal para a carreira dele, isso vai pegar mal com outros torcedores. O futebol tem os mecanismos dele para lidar com isso. Mas se ele quiser ser um jogador provocador, ele pode ser. Tem vários que foram ao longo da carreira deles, tiveram carreiras brilhantes e maravilhosas, de novo, incluindo o próprio treinador do Benfica, que foi um dos maiores provocadores que o futebol já viu. Então, enfim. O Cristiano Ronaldo comemorou no Camp Nou levantando a camisa. Ele tinha que ter sido o Henry, você lembra do Henry? Qual é a estátua do Henry? Pois é. A estátua do Henry é atravessar o gramado inteiro e comemorar na cara dos torcedores do Tottenham depois de fazer um golaço num clássico. Então, enfim. Vamos falar dos jogos da Champions. Foi 1-0 pro Real Madrid, aliás. Enfim, e o gol foi do Vinícius. O gol foi do Vinícius. Nos outros jogos, rodada ruim para os italianos, né, Lobo? Que é a sua parte favorita aí da Europa. A Juventus perdeu para o Galatasaray, perdeu por 5-2 e, assim, a defesa da Juventus estava um horror nessa partida, né? Não só em erros claros, como na expulsão, em um dos gols ali que tem uma erro na saída de bola, mas em muitos outros lances parecendo super insegura. Enfrentar o Galatasaray fora de casa é um desafio difícil no futebol europeu, né? Tem o Bem-vindo ao Inferno, aquelas coisas, e o Galatasaray tem muitos jogadores cascudos para aproveitar esse tipo de ambiente. O Galatasaray fez isso, ganhou por 5-2. A Atalanta perdeu do Borussia Dortmund por 2-0 e a Inter, no resultado mais chamativo da rodada, foi lá para o Polo Norte e perdeu do Bodo Glimt por 3-1. Talvez o segredo seja fazer um jogo por mês, né? Que aí você se torna o melhor time da história. O Bodo Glimt fez 3 jogos em 2026, ganhou do City, do Atlético de Madrid e agora ganhou da Internazionale, que não ficou satisfeita com o gramado artificial do Bodo Glimt, né? E assim, gente, tudo bem, eu entendo todas as questões, mas o gramado artificial existe pro Bodo Glimt, né? Assim, o garoto propaganda do gramado artificial é o time que manda jogo no norte da Noruega. Então, sabe, entendo, a qualidade talvez não seja a melhor, vai lá, mas não tem como questionar o uso do gramado artificial quando o jogo é lá em Bodo. Eu não lembro onde exatamente é a cidade. Não, eu fiquei feliz que o Kivo, depois do jogo, deu coletiva dizendo que o gramado não é desculpa, né? Então acho que é bom que o técnico não se apoie numa bobagem dessa, né? Que não dá. A Inter tomou uma lavada do Bodo que poderia ter sido pior, inclusive foi 3-1 e eu acho que a Inter tem muito a que comemorar, porque poderia ter sido pior. Foi um jogo muito, muito ruim da Inter. Eu entendo que tem dificuldades de se jogar lá em Bodo, não era, acho que ninguém dentro de que acompanha um pouco do que está acontecendo no futebol nesses últimos anos achava que o Bodo seria uma moleza, e acho que especialmente os italianos, porque viram o que o Bodo fez com a Roma, né? Então tenho certeza que ninguém esperava que fosse fácil, mas a Inter jogou mal, e mais do que isso, né? O Bodo jogou bem, é um time que troca passes muito bem, envolveu a Inter. O primeiro gol é um gol espetacular do Bodo, é uma troca de passes ali lindíssima, e desse, assim, eu acho que de todos os resultados, até o da Juventus eu acho mais reversível, assim, é difícil, tá? Bem difícil, porque eu acho que o Galatasaray é um time melhor que o Bodo, inclusive. Mas a Juventus vai jogar em casa e, enfim, e o Galatasaray também tem problemas na defesa, né? Eu acho que é uma situação muito difícil também. Eu acho que para os dois a chance hoje é maior dos dois ficarem fora. Mas eu acho que pelo futebol que jogou, a Inter ficou devendo muito. Eu acho que a Inter tem muito potencial de jogar melhor, é verdade. Pode fazer um jogo muito bom na volta, mas temos que lembrar que precisa não só vencer, precisa vencer por pelo menos 2 gols,
para se salvar e ir para os pênaltis, para não ser eliminado nos 90 minutos e fazer 3-0 de 3 gols de diferença para conseguir se classificar. É uma missão difícil, é possível, mas está longe de ser o mais provável diante do que a gente viu. A mesma coisa para a Juventus. Assim, a Juventus fez um jogo que defensivamente foi um desastre, mas não só isso, né? Assim, eu acho que a Juventus só teve alguma chance ali no jogo, em determinado momento do jogo, porque o Galatasaray também defensivamente deixou muito a desejar, né? E aí a Juventus ficou no jogo ali durante um tempo, até chegou a ficar na frente do placar. Mas o jogo do Galatasaray foi muito melhor. Foi um time que fez uma pressão ali no segundo tempo que parecia insuportável mesmo. Não dava pinta de que a Juventus aguentaria aquele jogo, nem o empate. Então, porque estava na frente, aí ficou segurando para tentar manter ali o placar, não conseguiu. Muito ruim. Desses resultados todos, Bonsa, eu acho que o da Atalanta era o único que era esperado, assim, o jeito que aconteceu. Eu não acho nenhuma surpresa a Atalanta ir até Dortmund e perder do Dortmund por 2-0. Não acho que é nenhum desastre, não é nada inesperado. Na conta do chá, o Dortmund é um time melhor e estava jogando em casa, então me parece bastante razoável. Também acho difícil que a Atalanta reverta esse resultado jogando em Bérgamo, mas esse é um confronto que o Dortmund é claramente a equipe mais forte, ainda que tenha algum nível de equilíbrio, não é um desequilíbrio total, mas é um time mais forte. Eu acho que nos outros dois casos, dá para, especialmente no da Inter, mas mesmo entre Juventus e Galatasaray, acho que tem algum nível de equilíbrio, porque o Galatasaray tem muitos jogadores bons e tudo mais, mas acho que era esperado que a Juventus fizesse um papel melhor. E no caso da Inter, muito mais. A diferença entre Bodo e Inter em relação ao orçamento, por exemplo, é gigantesca, assim, não dá nem para comparar. Então a gente está falando de um time que, enfim, um jogador da Inter provavelmente já cobre boa parte dos recursos ali do Bodo Glimt. Então, para o futebol italiano foi desastroso. Ainda não é um desastre completo, porque ainda pode reverter, ainda tem alguma chance, mas assim, eu não ficaria otimista que algum desses três vai passar. Acho que Juventus e Inter tem alguma possibilidade ali se fizerem um jogo muito bom, mas não me pareceu... Assim, pela diferença entre Bodo e Inter, teoricamente pode acontecer isso, mas a gente tem visto a Inter no campeonato italiano, que tem até liderado com alguma folga agora, né, nessas últimas rodadas, mas não é um time brilhante, né? E não é um time brilhante desde o começo da temporada, não faz jogos brilhantes, né? É um time muito eficiente, consegue fazer seus jogos, mas muito longe de ser um time que te dá confiança que diante de um desafio difícil vai conseguir apresentar um futebol excelente. Então, eu acho que é uma situação... É muito possível, eu diria, que a gente não veja italianos nas oitavas de final da Champions, o que é desastroso, né, para o futebol do país. O Dortmund se tornou, curiosamente, um time bastante regular com o Niko Kovac, né? O que eu não esperava. Confiável até, né? Confiável, tá numa ótima sequência na Bundesliga, não sei se vai dar tempo de realmente brigar pelo título, a gente vai ter um clássico daqui a 10 dias, que acho que vai ser bem determinante nesse sentido, mas vem numa ótima sequência. E eu não tinha notado, mas colocaram no Twitter em meio à partida, né? Todos os jogadores titulares do Borussia Dortmund têm mais de 1,83 m, né? Acho que o time de basquete do Lakers não é tão alto quanto o time de futebol do Borussia Dortmund. Tipo, só tem cara altão, né? Até chequei uns outros ali, falei, mas será que não é meio que o padrão hoje em dia? Meio que mas todo time tem uns caras de 1,70 m, pelo menos, né? 1,75 m, 1,74 m, os laterais, geralmente, que são mais rápidos. Mas não, o Dortmund, todo mundo tem pelo menos 1,83 m e tem um monte com 1,90 m, né? Então os caras estão realmente jogando com uma forma muito física também, além de tudo. Nos outros resultados da semana, né?
O PSG virou o jogo contra o Mônaco e acho que foi a virada de 0-2 para 3-2, assim, mais inevitável da Previsível. história, né? Mais previsível, né? O Mônaco fez 2 gols em 15 minutos e aí foi, o PSG foi pouco a pouco voltando para o jogo. Acho que mais uma lesão do Dembélé, né? Assim, não sabe exatamente lesão, mas saiu machucado. Ele já era dúvida para a partida, teve que ser substituído, que é uma pena porque ele vinha recuperando sua melhor forma, né? E tá numa temporada realmente em que a condição física do Dembélé não é confiável. O Bayer Leverkusen venceu o Olympiacos por 2-0 e o Patrick Schick marcou 2 vezes. Primeira vez desde quem a fazer 2 gols no mata-mata pelo Leverkusen, Lobo? Qual foi o último jogador do Leverkusen que fez 2 gols no mata-mata de Champions League? Wirtz, não. Não, Não sei. mais para trás, bem mais para trás. Berbatov. Não, acho que mais para trás ainda. Ô, louco. Ballack. Michael Ballack, em 2002, Olha. contra o Liverpool, foi o último jogador do Leverkusen a marcar 2 vezes no mesmo jogo de mata-mata da Champions League. O Atlético de Madrid decidiu, em vez de ser irregular nos 2 jogos da semana, ser num jogo só, né? Porque era como ele estava vindo, né? Ele goleava o Betis no meio de semana, perdia do Betis no fim de semana. Goleava o Barcelona no meio de semana, perdia do Raio Vallecano no meio de semana. Agora ele decidiu abrir 2-0, tomar 2-2, fazer 3-2, tomar 3-3 e empatou com o Clube Brugge fora de casa. É um time que, obviamente, consegue atingir o mais alto nível, mas está numa temporada extremamente irregular, que o tirou, né, da briga pelo título na Liga, ainda pode ser campeão da Copa do Rei, está muito bem posicionado para isso, e ainda pode ser uma ameaça na Champions League se conseguir, né, podar essa irregularidade. E por fim, o Newcastle fez 6-1 no Karabakh, então parabéns para o Newcastle. Acho que o Karabakh assim, conseguiu encaixar alguns resultados bons na fase da Liga, ganhou do Frankfurt, ganhou do Benfica, empatou com o Chelsea. Todos os momentos em que ele pegou esses adversários foram relevantes, né? Pegou um Benfica que estava mal, pegou um Frankfurt que já estava quase eliminado, pegou um Chelsea bem no meio ali poupando jogadores, mas de qualquer maneira chegou com méritos nos 16 avos de final, levou 12 gols em 2 jogos contra clubes ingleses, é verdade, e o Newcastle precisava, né, de mais uma boa vitória, já vem 3 boas vitórias consecutivas fora de casa, ganhou do Tottenham, do Aston Villa, e agora goleou o Karabakh. O Anthony Gordon marcou 4 vezes e se tornou o maior artilheiro do Newcastle na história da Champions League com 10 gols. Superou o... Esse você sabe quem superou? Alan Shearer. Alan Shearer. Superou o Alan Shearer. Vamos passar rapidinho. Acabou o sonho do Karabakh, né? Acabou o sonho. Acho que acabou o sonho do Karabakh. Foi bastante longe já. Acho que acabou o sonho do Karabakh. Passar rapidinho para as outras competições. Teve alguns destaques também, né? As grandes ligas foram muito bem nos playoffs da Liga Europa, com exceção do Lille, que foi derrotado pelo Estrela Vermelha em casa, mas os outros times de Espanha, Itália, Inglaterra, Alemanha, né, ganharam muito bem os seus jogos, né? Inclusive o Nottingham Forest, que fez 3-0 no Fenerbahçe, na estreia do Vitor Pereira, o quarto técnico do Forest nessa temporada, pegou o Fenerbahçe na Turquia e meteu 3-0, que torna uma semana meio complicada para o Fenerbahçe, né? O Galatasaray ganha das Juventus e o Fenerbahçe apanha do Nottingham Forest em casa. Também teve goleada do Stuttgart contra o Celtic, que teve uma temporada bastante conturbada, até conseguiu se recuperar internamente, né? Tá ali na briga pelo título de novo, tá próximo da liderança, mas provavelmente vai acabar a caminhada europeia do coitado do Celtic. E no jogo do Forest, né? Tomar em casa 3-0 foi um pouquinho complicado. E teve gol de brasileiro, né? Na vitória do Forest. Tanto o Igor Jesus quanto o Murilo deixaram os seus. O Murilo, inclusive, belo gol, né? Foi um zagueirão indo para cima e marcou. Ele já tentou algumas vezes uns gols assim na Premier League, que não tinha dado certo ainda, né? Mas dessa vez ele brilhou.
Outros resultados, o Genk ganhou do Dinamo Zagreb fora de casa, o Celta de Vigo ganhou do PAOK fora de casa, o Bolonha ganhou do Bran fora de casa. Do ídolo, do seu Todos ídolo, o esses... Celta do seu ídolo, Iago Aspas, né? Iago 10 e Aspas, é faixa. verdade. Continua 10 e faixa. brilhando lá, veterano e continua Já tá sendo o com craque do time. Iago Aspas eu peguei como jovem promessa, então ele ser veterano hoje em dia, eu não gosto muito dessa história. O Ludogorets venceu o Ferencváros e o Panathinaikos empatou com Vitória Pilsen. E também teve os playoffs da Conference League. Acho que dois resultados que me chamaram a atenção aqui foi a vitória do Noah da Armênia sobre o Azel Alkmaar por 1-0 e o empate do Zrinjski de Bósnia com o Crystal Palace por 1-1 pela, né, discrepância das ligas, assim, né? Eu não tenho um doutorado no Zrinjski, então eu não sei exatamente, mas o time da Bósnia conseguiu empatar com uma das potências da Premier League, ou dos times da Premier time League. da Premier League. Um time da Premier League, né? Um bom Qualquer time da 20º Premier lugar League. da Premier League hoje Premier ganha League mais é uma que potência quase perto todos, dos né? Zrinjski. Exatamente. E a Fiorentina só adora essa competição, né? Pelo amor de Deus. 3-0 sobre o Jagiellona, já encaminhando a sua vaga a mais umas oitavas de final. Algum destaque dessas duas competições? Rumo ao trivice, né? A Fiorentina. Exatamente. A Fiorentina tentando chegar de novo na decisão. Acho que a gente tem falado nos últimos anos como a Liga Europa ganhou. Eu acho que ganhou uma injeção de qualidade com a criação da Conference, né? A gente já falou várias vezes disso, porque criou ali na Liga Europa uma certa divisão, né, de qualidade, uma diminuição do número de times, né? E isso gerou confrontos interessantes. Esse Celtic e Stuttgart era um confronto de dois times tradicionais, né, que talvez a gente não visse de outra forma. E o Estrela Vermelha, né, campeão europeu, ganhando do Lille, enfim, ainda é o tipo de coisa que seria normal nos anos 80, mas que hoje é outra situação, né? Então, eu acho que é interessante. O que me chamou a atenção foi isso do Forest descer o cacete no Fenerbahçe, porque o Fenerbahçe é uma equipe, embora o Forest seja a Premier League, como você falou, né? Os times da Premier League, eles são sempre ricos, mas o Fenerbahçe é um time de um país que tem seu dinheiro, não é a Premier League, obviamente, mas os três principais times da Turquia são times com bastante recurso, né? Tem jogadores muito bons, então não é um confronto desequilibrado de jeito nenhum, e tomar 3-0 em casa, assim, realmente dói bastante pro Fenerbahçe, né? E agora, vamos ver, acho que a Conference também é algo que tem sido comum nas temporadas passadas, é a que tem menos surpresas, né? Assim, acontece isso do Crystal Palace empatar fora, mas assim, acho que é muito difícil que não ganhe em casa, né? E não se classifique, então, apesar de ser uma surpresa, é mais difícil. O AZ, que perdeu do Noah, mas também vai jogar em casa, tem uma chance razoável de vencer o jogo e passar, então acho que das três competições, a menos propícia a surpresas me parece mesmo a Conference League, onde, até porque muitos times que realmente têm uma diferença muito grande, né, acabam enfrentando. Então, mas acho que foi uma boa semana de Champions League e de competições europeias como um todo. Teve bons confrontos, com grande chance de a gente ver um time que brilhou nas outras competições e agora brilhando na Champions, né? O Bodo, que a gente falou, fez grande campanha na Conference League, depois grande campanha na Liga Europa e agora grande campanha na Champions League. Pode chegar às oitavas de final, que para um time da Noruega, e vamos lembrar, é o time mais ao norte da Europa entre as três competições, né? Não tem nenhum time que joga mais ao norte entre as que estão vivos ainda, né? Nas fases preliminares até tem, mas que jogaram a fase de liga em diante, né? Ninguém joga mais ao norte do que o Bodo Glimt, que jogar ao norte da Noruega é basicamente um lugar que você tem 6 meses de noite, né? Assim, é uma loucura. E como você falou, é uma coisa importante. Gramado sintético existe por acasos como o do Bodo Glimt, né?
E talvez isso devesse, a gente devia repensar isso, assim, quais as condições para que o gramado sintético possa existir, mas isso é uma outra discussão. Falando em trivice, o Arsenal deixou escapar 2-0 contra o Wolverhampton nessa meio de semana, né? Uma rodada adiantada da Premier League. E, assim, agora, a novidade é que o City depende só dos seus resultados, né? Para ser campeão. E acho que, eu não sei se eu esperava que isso acontecesse em certos momentos da Premier League. Porque tem 5 pontos a menos, mais um jogo a menos e um confronto direto, né? Então, se o City ganha as últimas 12 rodadas, ele é campeão. Não falar sobre o jogo, assim, é só imperdoável o que aconteceu, né? O Wolverhampton é um dos piores times da história da Premier League, né? Assim, ele tá uma pontuação baixíssima, completamente perdido. Teve um outro momento aí de vida nessa temporada, fez jogo duro com o Chelsea, blá blá blá, mas ainda mais para um time, né, que se apoia tanto na questão defensiva, né? Levar 2 gols do Wolverhampton estando ganhando por 2-0 só não pode acontecer. A rodada do fim de semana vai ser muito interessante porque o City joga antes. Ele joga no sábado contra o Newcastle. Então, o City pode encostar, né, pressionar o Arsenal um pouquinho mais para o derby do norte de Londres no domingo. O Arsenal pega o Tottenham fora. Então, esse jogo ganha ares muito importantes. Pontos corridos é assim. Às vezes, você pode estar falando isso agora, aí chega sábado à noite, o City perdeu do Newcastle e o Arsenal ganha, e já muda totalmente, né, o panorama das coisas. Mas aqui que o Arsenal tem esses fantasmas, né? Dos últimos anos, nem todos eles foram, assim, foram 3 vices, mas nem todos eles foram iguais, né? Teve o último, por exemplo, do Liverpool, não tinha o que fazer, o Liverpool só disparou, o Arsenal nunca não deixou o título escapar, né? E teve acho que o primeiro foi meio assim, putz, é uma surpresa. O Arsenal está onde está, já foi um passo à frente. O City era claramente um time melhor. Acho que o do meio é um pouquinho mais contestável, mas tem esse fantasma, né? E acho que tem duas coisas agindo de maneiras opostas nesse momento para o Arsenal, que ele pode ficar um pouco mais tranquilo, porque o City que está perseguindo, a gente já falou várias vezes, não é um City avassalador que passa a impressão que vai ganhar os últimos 12 jogos, por exemplo. Ao mesmo tempo, se você perde um título, não praticamente ganho, mas que você era muito favorito, para um City que não é nem tão arrasador assim, também é muito pior, né? Então a pressão é um pouquinho mais forte. Bom, a gente falou. Quantos meses a gente tá falando, Bonsa, que o que o Manchester City precisava antes do confronto entre eles é ter uma diferença palpável, ou seja, que ele pudesse alcançar com a vitória nesse confronto direto. Neste momento, o City tem um jogo a menos, é evidente, mas neste momento, se o City vencer do seu jogo, o City, como você falou, depende hoje das próprias forças. Se eles vencer os jogos que lhe faltam, incluindo o Arsenal, vai ser campeão. E é exatamente esse cenário que eu acho que o Arsenal deveria ter tentado evitar, não conseguiu. E agora vai ter que passar por uma prova de fogo, porque tudo isso que você falou é verdade. Eu acho que o peso da pressão vai ser maior do que nunca. Porque em todos os outros anos, como você disse, o Manchester City era um time a ser alcançado. Era o padrão de qualidade da Premier League. Era o time que melhor jogava futebol, que era mais eficiente, que tinha todos os predicados. E você tinha que. Os adversários precisavam tentar igualar ao máximo ou chegar próximo dessa eficiência para competir. A gente viu isso com o Liverpool, a gente viu isso com o Arsenal. Dessa vez é diferente, né? É por isso que você falou, porque o Manchester City. Eu nem sei se dá para dizer que o Manchester City. Aliás, eu diria que não é o time que melhor jogou na temporada, até agora. Contando só a Premier League. Não acho que é o time que joga melhor que vem jogando constantemente melhor. Mas o fato é que agora o Manchester City pode ganhar desse jeito. E essa derrota, se acontecer, se o City conseguir reverter esse quadro que em dezembro parecia irreversível, eu acho que é um golpe muito profundo, ao ponto de que
implodiria tudo no Arsenal, sabe? Eu acho que não sobraria Arteta, ia ter jogador saindo, porque esse tipo de derrota não passa impune, né? E eu digo impune não porque a diretoria mandaria embora, eu acho que os próprios jogadores, o técnico, eu acho que eles iam querer mudar completamente as coisas, porque eu não acho que nenhuma derrota acho que é inaceitável, assim, não, eu acho que são raras as ocasiões que você pode dizer isso, assim. O esporte tem a derrota, né? Faz parte do jogo. Mas é que quando você tem uma vantagem como essa, me parece uma oportunidade que você não pode desperdiçar diante de um time tão dominante, tão forte, que durante tantos anos não deu chance pro Arsenal. E dessa vez deu chance. Não só deu chance, como deu várias. Está dando ainda, né? Ainda é possível. Então, eu acho que esse é o tipo de coisa que não se recupera. Assim, o Arsenal teria que se reconstruir muito mais do que fez das outras vezes. Assim. Eu acho que isso, assim, sinceramente, não torço para nenhum dos dois times. Eu acho que até isso seria ruim para esses personagens, né? Pro Arteta, que é um técnico que é muito bom, aparentemente vai ter uma carreira de muito sucesso, mas que é um tipo de derrota que ficaria uma marca muito profunda nesses jogadores, né? No Odegaard, que é um cara que foi muitas vezes questionado, inclusive nessa temporada, sobre liderança, né? A gente viu o antigo capitão do Arsenal falando que ele não deveria ser capitão, né? Antes de começar a temporada. Enfim, eu acho que deixaria uma marca muito profunda. Então, acho que o Arsenal precisa pensar em tudo isso para tentar colocar a cabeça no lugar, porque ainda não aconteceu. A gente só está falando que é uma projeção que parecia difícil e agora não é tão difícil mais. Sim. E é possível, ainda pode ganhar, e se ganhar vai ser um título para se comemorar. Como você diz, né, Bonsa, a essa altura, não importa muito como ganha, o importante é que precisa ganhar. Se ganhar, seja do jeito que for, tá ótimo. Eu acho que uma das coisas também que pesa é, tipo, se não ganhar, é meio que foi tudo em vão, sabe? Vocês torturaram o futebol inglês por uma temporada com esse estilo de jogo e não tiveram nada para mostrar, né? Acho que esse é um ponto do negócio. Acho que o outro é que assim, acho que tem muito caso de time líder no Natal da Inglaterra, né? Que é um termo clássico que chega dezembro, janeiro, e que é meio que uma maratona, porque começa a entrar Copa da Inglaterra e tem também semifinal de Copa da Liga. O Arsenal teve tudo isso, né? O Arsenal, aliás, não foi só esse tropeço contra o Wolverhampton, 2 vitórias e 7 rodadas da Premier League, em que é meio que a hora realmente de você mostrar suas credenciais de título. E não é incomum times sucumbirem nesse momento. O próprio Arsenal já aconteceu isso antes, como a gente citou. E agora, o terceiro que eu acho que mais que resume melhor isso, e assim, entendam pelo cômico, que é engraçado ver o Arsenal sucumbir à pressão, considerando que não tem ninguém pressionando, né? E eu nem acho que o Arsenal sucumbiu à pressão, já dá para dizer isso. Mas a questão é que é essa, né? Não tem ninguém que está realmente batendo na porta, e o Arsenal, ao mesmo tempo, parece realmente um time que deu uma balançada nas últimas rodadas. Eu acho que é natural também, tem o peso do jejum. Acompanhei times que quebraram jejuns. Algumas tem vezes, um momento em que, algumas vezes, tem momento em que realmente pesa, mas esse fim de semana vai ser interessante, não necessariamente decisivo, mas como eu disse também, é perfeitamente possível o cenário em que o City empata com o Newcastle, o Arsenal ganha do Tottenham e segunda-feira tá tudo ótimo, tudo perfeito, tudo bem melhor pelo menos em Arsenal. Só para terminar, os brasileiros não ganharam, né, na segunda fase preliminar da Libertadores. Inclusive, os dois perderam fora de casa. Situações um pouquinho diferentes, né? O Botafogo foi para o alto da montanha, a 4.000 metros de altitude, perdeu por 1-0 para o Nacional Potosí, teve chances de ganhar, ou pelo menos empatar. O Botafogo perdeu 2 dos gols mais perdidos que eu já vi, né? A arrancada do Matheus Martins ali e a finalização do Montoro na segunda trave foram bem gritantes. E considerando, né, as chances, a altitude, acho que o Botafogo está de boa para a volta. O Bahia teve mais problemas contra o O'Higgins, né? Principalmente no começo do jogo, o O'Higgins pegou várias vezes o Bahia em contra-ataque. O Bahia teve mais controle de posse de bola, mas não finalizou tanto assim, não foi tão efetivo. O O'Higgins chegou a fazer o segundo gol, o gol foi anulado. Acho que o trabalho do Bahia na volta, lógico, nada decidido, o Bahia pode perfeitamente passar, mas acho que o trabalho do Bahia é um pouquinho mais difícil.
É uma situação bem diferente. Eu acho que o Botafogo tranquilamente vai se classificar, não vai ter problema nenhum. O Bahia, eu acho que vai sofrer mais, porque claramente o time do O'Higgins é um time bom, né? Capaz de causar problemas. O Nacional de Potosí, sinceramente, vai me surpreender muito se eles não levarem uma sapatada histórica no Rio de Janeiro, porque o time é muito fraco. O Botafogo poderia ter ganhado na altitude, assim, não ganhou porque, né, como você falou, perdeu gols, esses gols aí muito claros, mas acho que aí nesse caso, acho que são bem diferentes. O Bahia vai sofrer, assim, não, acho que pode se classificar, é um resultado totalmente reversível, mas vai ser um jogo sofrido, não vai ser um jogo tranquilo, não. Não duvido, inclusive, que, sei lá, vá para pênaltis ou algo assim, porque a situação eu acho que vai ser bem equilibrada. Então acho que é isso, né, Felipe Lobo? Vamos para o nosso fim de semana, acompanhar todos os jogos do mundo, e aí a gente depois se reúne aqui de novo na segunda-feira e fala sobre eles. Bom É plano? isso. É isso. Só pra dizer aqui que os demais integrantes aqui do quinteto estão bem, estão todos bem. O Matias está bem, está continua lá no xadrez verbal. O Stein está escrevendo lá no Olympics. Se você quiser ler os textos do Stein, tem lá no Olympics para a versão em português do site das Olimpíadas aí cobrindo os Jogos de Inverno. E a mim está trabalhando lá em Brasília também. A gente já falou aqui que são condições, a gente tenta juntar o que dá. Nesse momento, só eu e o Bonsa podemos fazer aqui o programa, então a gente vai tocando e sempre contando com o apoio de vocês aqui no YouTube. Se você quiser ser membro, nos ajuda a manter o projeto funcionando, o Meio Campo funcionando como membro. Se você for membro no plano centenário, você também tem acesso à newsletter, que tem 2 vezes por semana, terças só para assinantes e sextas abertas a todos os inscritos. E a gente conta com vocês para continuar fazendo coisas aqui, porque evidentemente a gente tem planos de fazer muito mais, a gente faz o que é possível por enquanto, e a gente espera que esse possível seja muito mais, inclusive porque vem Copa aí pela frente, a gente está empolgado em ter muito mais coisas, né? Não é isso, Bonsa? É isso aí. Valeu, pessoal. Obrigado, bom fim de semana e até segunda-feira. Valeu.